Boa noite. Aqui a gente está reunido para abrir uma discussão sobre a gente está pagando uma disciplina chamada Internet Vale do Silício e gostaria de falar justamente do Vale do Silício e Stanford e falar também um pouco sobre o SIM e o Porto Digital. Então a gente vai fazer meio que uma discussão relacionada a esses dois meios. No caso, eu gostaria de dizer que eu acredito que o Vale do Silício é o que é hoje, justamente por ter vários visionários, como um professor chamado Fred Terman e Hopkins Norris, que é o fundador da Intel. No caso do Fred, que a participação da universidade para a formação do indivíduo foi muito importante. E de Hopkins Norris, o fundador da Intel, ele tem uma visão bem diferente de como comandar, gerenciar uma equipe. Então eu gostaria de trazer um pouco da experiência do Vale para o nosso ambiente e de Stanford para o SIM. Sim. O que é que vocês acham desse tema? O grande produto em termos gerais do Vale do Silício é inovação, né? Eles trabalham muito com inovação, que é um processo mais arriscado, mas que tem um potencial muito maior. E está muito associado também a Stanford. Que o que é que acontece? Em Stanford são desenvolvidas novas tecnologias ou um conhecimento mais aprofundado. E esse conhecimento é meio que testado no mercado a partir de projetos que surgem de pesquisas da universidade, além de projetos normais. É o que pode ser caracterizado, isso pode ser caracterizado, subdividido em mais ou menos dois tipos de inovação, que é aquela inovação mais disruptora, que realmente necessita de um conhecimento técnico maior, mais aprofundado, que é o desenvolvido na universidade, por projetos de pesquisa, extensão e etc. Mas também tem os projetos que acontecem por uma inovação mais conceitual, que pega coisas já existentes, coloca de uma forma diferente, apresenta ao mercado. Com uma nova proposta e dá certo. Esse é um dos grandes vantagens que se tem no Vale do Silício, é que Stanford, principalmente, está associada com o mercado. Quando a gente traz para o ambiente daqui, que é o que a gente está fazendo paralelo, que é o SIM e Porto Digital, não existe uma associação forte entre o que é desenvolvido na universidade, por projetos de pesquisa, para ser posto no mercado. Um dos problemas disso é até mesmo a falta de capital para poder testar isso no mercado, pôr em prática. A falta de capital decorre, assim, no Vale do Silício, esse capital vem mais de investidores. Como aqui não existe muitos investidores, na verdade quase nenhum, para investir em projetos de alto risco, se cria conhecimento na universidade que acaba morrendo no fim do projeto de pesquisa, que provavelmente sobreviveu por uma bolsa do CNPq ou alguma coisa do tipo. Se esses projetos muitos projetos poderiam ser promissores, se tivessem um aporte financeiro melhor, que aí podem realmente colocar em prática e ver se daria certo. Eu mesmo vivenciei aqui no SIM um exemplo que o Luiz falou, que eu estava num projeto de iniciação científica que tinha tinha uma chance muito grande de dar certo e virar um produto bem procurado no mercado, mas que provavelmente não andou por conta de falta de investimento. Então, o papel da universidade tem que ser também não só gerar um novo conhecimento científico, mas também levar o conhecimento científico para o mercado, fazer ele sair do papel. Como o Luiz falou, muitos projetos são desenvolvidos ao longo de 2, 3 anos e chegam no final, morrem numa tese de mestrado,
no trabalho de iniciação científica, no artigo. Então, cadê essa inovação tecnológica aí, todas essas descobertas chegando no mercado para melhorar produtos, para fazer produtos novos e etc. Então, isso é uma coisa que falta bastante aqui no SIM. O conhecimento inovador é gerado aqui de várias maneiras, em várias ocasiões, mas esse conhecimento inovador gerado não chega no mercado de forma nenhuma. E não se vê por aqui ninguém tentando fazer isso. Um outro exemplo até que acontece bastante é o de empresas grandes que querem desenvolver os seus próprios produtos, mas não têm capacidade de sozinhas, empresas de médio porte no caso, que querem desenvolver produtos, mas não tem como se sustentar daquele desenvolvimento. Se elas pararem o seu trabalho principal, os seus produtos desenvolvidos para clientes focados, né, diferentemente de produtos inovadores gerados por ela mesma, ela não vai ter como se sustentar, e a falta desse investimento é muito do peso, tem relação com muito do peso dessa atitude deles, né, de não tomar essa decisão. Um exemplo são as empresas de jogos daqui, que muitas vezes são forçadas a fazer trabalhos para outras empresas, fazer jogos para outras empresas, sistemas até, coisas que não fogem muito do seu foco, porque não tem capacidade de se manter fazendo produtos inovadores, jogos produzidos por elas mesmas. Então, isso também é um problema grande por aqui no nosso ambiente, né? O nosso ambiente eu chamo de centro de informática, mais por digital, mas toda a nossa área aqui. Se vê isso em muitas empresas. As empresas, como o Antônio falou, se resumem a fazer trabalhos, são apenas executar projetos contratados por outras empresas. Elas nem sempre estão preocupadas em desenvolver sua própria ideia, pegar sua própria ideia e botar para frente. Isso é o que o César daqui está tentando romper. Eles criaram o César Labs, que é um projeto em que seus funcionários, primeiramente está aberto para os seus funcionários, que eles têm a oportunidade de submeter sua ideia no programa, e aí se o César compra essa sua ideia, ele dá recursos da própria empresa para você empreender, para você tocar essa sua nova ideia, para você executar esse projeto. E aí é um modo de você empreender sem risco. Claro que a posse do produto, vamos dizer assim, vai ser repartida entre o César e o cara que teve a ideia, mas já é muita coisa isso. Isso vai incentivar bastante quem tinha medo de arriscar ou quem não estava conseguindo investimento, colocar lá a sua ideia e ter todo um ambiente propício para isso. O plano do César é abrir esse projeto em 2014 para o público em geral. Voltando um pouco para o Vale do Silício, então, comparando assim, o Vale do Silício, sim, seria falta de investimento, não tem capital, falta um pouco da visão da empresa de querer gerar novas ideias, de querer trabalhar sobre isso, ou se não verba aí. E sobre a universidade, principalmente, falta investimento, né? Está associado a universidade com o mercado. Eu acho assim que concordo que realmente falta investimento, mas também é uma coisa que eu acho que um problema muito pertinente é problemas na capacidade de execução desses projetos. Porque aqui no SIM, por exemplo, tem uma cadeira que é o Projetão, que a cada semestre produz várias ideias e vários protótipos, projetos. Só que a capacidade de execução que ela tem é muito falha, porque você vê que são formados grupos muito extensos, tipo mais de 10 pessoas para poder empreender. E ao longo da disciplina também são formados produtos muitas vezes inovadores, produtos que teriam capacidade de entrar no mercado, só que por falta de execução mesmo, assim, de você não ter uma equipe realmente sólida para poder atingir o mercado. A questão aí, acho que é o fato da equipe não ser multidisciplinar, né? Assim, são alunos do curso de ciência da computação tentando fazer coisas que em parte deveriam ser feitas por alunos de design ou de administração, que a gente acaba perdendo tempo com isso, não tendo esse conhecimento, né? Então a gente acaba
fazendo de forma errada e travando aí, né? Essa mudança mudou, pelo menos no semestre que vem vai ter. Na verdade, a partir desse semestre já, os professores do Projetão já tomaram essa iniciativa de abrir a cadeira tanto para o curso de administração quanto de design, para justamente combater esse problema de execução que o Wellington levantou agora. Com os alunos vindo desses cursos, a gente vai ter gente que trabalha no seu dia a dia com essas teorias, conceitos, e para pôr em prática nesses projetos reais. Mas acho que um dos problemas do Projetão, que é uma iniciativa ótima, é o caminho mesmo, meio que obrigar o aluno, que é uma cadeira obrigatória, a ter essa experiência de empreendedorismo. Você ter essa experiência durante o curso é muito bom, é confortável e dá margem para muita coisa boa acontecer. Tanto é que muitas empresas que surgiram no Projetão conseguiram se manter. E agora eu só lembrei outra coisa, que é, além disso, é o fato de, pelo menos para a grade de ciência da computação, o Projetão está inserido no meio do curso, assim, está no 5º período. Aí, ou seja, se você tem algum projeto que tem uma capacidade de chegar no mercado, ou está com um grupo, se formou, digamos que saíram várias pessoas e ficou com a equipe sólida, mas mesmo assim, para dar continuidade é muito complicado, porque você ainda tem metade da faculdade para poder cursar. Então, você tocar uma startup, tocar uma empresa, em meio a várias cadeiras que você ainda tem que pagar, isso é um grande problema, assim, que atrapalha bastante. E esse tempo que você vai perder talvez seja decisivo para o seu produto. Pode chegar um outro e fazer em menos tempo, ou lançar no mercado primeiro. Então, foram anos valiosos ali que ele perdeu, justamente porque a iniciativa do empreendedorismo para o curso de ciência da computação, pelo menos, foi muito cedo. Aí não tem como ele dar continuidade, mesmo tendo uma faculdade ainda para poder cursar. Assim. São coisas que não dá para, muitas vezes, para conciliar. Mas eu ainda acho que o foco do Projetão não é que você monte uma empresa e dê continuidade dela. Às vezes acontece porque os integrantes desenvolvem uma paixão pelo projeto que acham que vale a pena. Mas eu acho que o grande foco do Projetão é abrir a mente dos alunos para o empreendedorismo, para o aluno ver que é possível desenvolver um projeto solucionando um problema e colocar essa solução no mercado e conseguir ganhar dinheiro em cima disso, realmente ganhar em cima disso. Porque o que sem que o aluno tenha abertamente para eu posso empreender, o que é que acontece? Ele se forma e vai trabalhar em alguma empresa. Então, o ambiente vai continuar igual, só que alguma empresa vai produzir mais, mas vai produzir a mesma coisa. Já o cara empreendendo, ele está tentando solucionar novos problemas. Então, é uma adição à inovação do ambiente. Eu acho que o mais importante realmente é depois que abrir a mente do aluno para o empreendedorismo. É justamente essa primeira experiência que tem que ter, que é muito boa. Mas, assim, o Wellington falando isso, do conceito para o curso de ciência da computação, essa experiência que muitas vezes é até destrutiva, né, para o curso, eu queria deixar claro aqui que o Ciência Informática está na metade do caminho, está meio certo, meio errado. No curso de Engenharia da Computação, a gente tem a experiência do Projetão no 8º período, são 10 períodos, então está bem perto do fim do curso. Tem uma experiência totalmente benéfica, que é um período em que a gente ainda não começou a estagiar, não está trabalhando, está só com a universidade, tem cadeiras leves num período, e aí o período é o momento perfeito, o mais propício possível, para você ter essa primeira experiência de empreendedorismo. Então, só para deixar claro aqui que o centro de informática ele vai se mudando aos poucos. Hoje em dia, claro que ele não tem o porte nem as condições de gerar tanta coisa assim quanto o Stanford, mas é um centro que tem muita qualidade no seu corpo docente e no corpo discente também. Então, basta algumas poucas mudanças de cultura mesmo, de pensamento, que eu acho que a gente vai conseguir mudar o rumo das coisas. Até porque capacidade técnica a gente tem, porque tipo, tem
os aplicativos de grande sucesso, as Claro. empresas de grande sucesso, tipo Facebook, Instagram, tipo qualquer aluno de quinto período conseguiria fazer Exatamente. aquele produto. Eu queria falar um pouquinho sobre, agora que falou sobre o curso, eu sou de ciência da computação, mas eu fazia engenharia, então mudei o curso logo depois que paguei todos os cálculos. E eu senti um pouco que falta um pouco de mais cálculo, assim, em ciência, já que é uma cadeira de ciências exatas, eu achei que eu poderia ter um pouco mais de matemática na cadeira, já para poder ter um preparo melhor para esse algoritmo. No caso, eu digo isso porque o Google, quando abriu a empresa do Google, ele foi uma tese de mestrado, ou foi doutorado, cara, desculpa. Mas eles eram ótimos na área dele, tipo, eles estudaram bastante para desenvolver um algoritmo inovador. Então eu gosto dessa parte, porque falar um pouco desse preparo que Stanford dá para o aluno. Eu tive curiosidade de dar uma olhada na disciplina dele, e ele tem matemática computacional, tem uma base muito forte da teoria. Então, o aluno que sai de Stanford, ele está muito bem preparado para resolver vários problemas. Então, eu gosto dessa parte, até porque quando a gente vai fazer o projetão aqui no quinto período, a gente, além de estar faltando uma formação a mais, a gente está no meio de um curso ainda, então realmente atrapalha um pouco. Talvez Eu imagino que, eu imagino que o ponto não seja a preparação. Eu acho que, como o Wellington disse, a gente está preparado para fazer isso. Eu concordo que em alguns pontos a gente poderia se preparar mais, mas aí é uma questão mais pessoal. A gente está livre para escolher cadeiras eletivas, se a gente quer focar mais em matemática, se a gente quer focar mais em teoria computacional ou qualquer área que a gente queira. Empreendedorismo em si. Eu acho que o problema maior que falta é questão cultural, é a gente querer, como na conversa anterior o Cida estava citando, a gente, em vez de a gente ficar com aquele projeto que a gente fez aqui e testou aqui com a gente levar ele para fora. Por exemplo, levar ele para ver quem quer comprar aquele produto e quais são os problemas que aquelas pessoas enfrentam quando estão assim, no dia a dia, para a gente poder fazer um produto que se encaixe com as necessidades daquela pessoa. Então a questão é mais cultural do que técnica. Não, mas eu estou falando mais de mim mesmo, entendeu? Porque, no caso, eu vim em engenharia, então eu tive uma base toda matemática. Então, quando eu vi toda a matemática, toda a física, então me deu ferramentas para resolver vários problemas, muito mais problemas do que eu aprendi aqui, entendeu? Então, eu tenho uma visão muito massa do pessoal de engenharia do CTG. Eu entendo um pouco mais de mecânica, eu entendo um pouco mais de eletrônica, que é algo que a gente poderia estar usando em mecatrônica, no caso, poderia estar indo para outras áreas. Então, eu falo por uma questão pessoal minha mesmo. Tipo, eu venho numa base matemática mais forte, então eu gostaria de ter tido uma continuidade do que eu venho aprendendo. Extrapolando um pouco agora dessa parte só do SIM, já que Bruno levantou essa parte da engenharia mecânica e da eletrônica, o projetão, que agora está mudando e inserindo pessoas de design, de administração, abrir isso para outras áreas de tecnologia e talvez não só de pessoas do Centro de Informática da Universidade Federal aqui, poderia ser uma mudança de hábito, de cultura bastante saudável. Você poderia inserir pessoas de várias áreas diferentes num lugar só, num ambiente só, todo mundo trabalhando junto para construir soluções novas, né? Por exemplo, agora a gente está vendo aí a moda de drones e vans. Então, o conhecimento de um cara de eletrônica e de mecânica num projeto desse poderia facilitar muito a vida de nós aqui, que somos só de computação. E muitas vezes temos dificuldade de executar certos produtos. E lá o pessoal talvez não tenha a característica tão empreendedora que a gente tem aqui. Então, era bom em situações como essa, não só no projetão, não só uma disciplina obrigatória, mas fazer alguma coisa parecida com um espaço de coworking, onde as pessoas pudessem trabalhar juntas, pessoas de áreas diferentes pudessem contribuir juntas, ou até de empresas diferentes, né? Colocar startups juntas para se ajudarem. Um espaço desse eu acho bem saudável e a partir daí eu acho que surgiriam muitas ideias e muitas ideias deixariam de morrer
por problemas de execução. Até porque as pessoas da área de design, por exemplo, têm bem mais capacidade de realizar um projeto como esse dos drones, botar eles em produção e testar eles no mercado Fazer mesmo, vender. e fazer vender, do que a gente vai focar mais em código e focar em como o processo é feito e tornar eficiente. Isso. Inclusive, tem também pessoas de administração, né, que teriam muito mais capacidade de gerenciar um projeto desse, ou gerenciar problemas de empresas, né, que estão começando com custos e planejamento estratégico, esse tipo de coisa. Até mesmo o foco em relação a vender, a colocar aquele projeto no mercado para faturar. E também tem o fato de que você planejar melhor o produto ou produzi-lo melhor desde o começo vai ganhar muito lá na frente. Vai evitar muitos erros que aconteceriam lá na frente que não vai acontecer porque desde já você já teve profissionais qualificados em várias áreas para desenvolver aquele produto. A ideia, assim, meu, Luca, é como se colocasse uma aceleradora de startup dentro do Sim. Logo no final do curso, emendasse. Era algo assim. Poderia ser algo legal, uma ideia pra imaginar. Em relação a... E só um momento, trazendo essa colaboração, acho que essa colaboração é muito importante. Muitas vezes a gente aqui fazendo um projeto, uma cadeira, a gente está perdido em alguma área e de repente chega num laboratório, pergunta, alguém que sabe e acha. E a gente rapidamente soluciona aquele problema. Acho que trazendo essas várias startups trabalhando juntas, eu acho que a gente resolveria vários problemas assim, de execução. Em relação a criar um ambiente colaborativo, realmente, quando se fala em aceleradora, também incubadora, existe um ambiente não tão colaborativo, mas que ocorre colaboração. O foco do ambiente não é gerar colaboração, mas ocorre ali porque é um ambiente pequeno onde várias empresas estão juntas. No César, por exemplo, as empresas incubadas dividem um mesmo espaço, um galpão, separados por áreas, e essas empresas elas podem colaborar umas com as outras e os problemas serem resolvidos mais rápidos e até mesmo eles identificarem problemas que eles não identificariam sozinhos pelo fato de só ter a visão interna. Quando você tem uma visão externa, é mais fácil de você identificar alguns tipos de problemas e arrumar soluções para eles. Trazendo um pouco de volta, né, o Vale do Silício aqui, que era nosso objetivo principal da discussão, eu acho que todo mundo que eu digo, são todas as partes interessadas e envolvidas nesse processo de empreendedorismo, né, que eu digo a universidade, o centro de informática, o portal, o governo e os próprios executores e empreendedores, né. Eu acho que a gente tem que muito se espelhar lá, tanto para ver as falhas e as coisas boas, né? Então, eu acho que para dar certo isso aqui, porque a gente tem o ambiente, ainda não temos um ambiente bom, mas temos as pessoas certas aqui, tanto o corpo discente como o corpo docente do Centro de Informática são de excelência do país inteiro e isso é sabido. Então, eu acho que a gente está num lugar certo, só falta criar esse ambiente. Então, essas várias partes envolvidas nesse processo tem que se espelhar lá e trabalhar em conjunto para fazer fomentar isso aqui nas pessoas, que é o que está faltando hoje. Então a gente tem que olhar para lá para ver quais são os nossos próximos passos e tomar eles da maneira certa. É uma adaptação do ambiente que eles têm lá para a nossa cultura, para pegar as coisas boas e realmente implementar aqui. Mas ocorrem alguns problemas que o Vale do Silício ele não nasceu por uma iniciativa, vamos construir um polo tecnológico. Ele nasceu a partir de um desenvolvimento natural, que deixou uma base mais sólida e que realmente o Vale do Silício hoje é considerado o polo tecnológico mundial mais importante. Então, para simplesmente olhar um ambiente e tentar replicar em outro lugar, talvez não seja uma decisão muito inteligente. Talvez seja melhor pensar qual foi o desenvolvimento que levou esse ambiente a ser criado e não vamos tentar replicar esse ambiente. Com certeza.
Até porque, como você falou, são culturas diferentes, são lugares diferentes, né? O ambiente é diferente. Então a gente não é basicamente olhar para lá e imitar. Não vai começar da mesma forma, não começou da mesma forma. A gente tem que olhar para lá quais são os fatores que fizeram aquilo crescer e ver quais fatores desses são possíveis de a gente trazer para cá. E quais outros fatores que não estavam presentes lá, mas que podem estar presentes aqui, para a gente criar junto entre essas diversas entidades aí, esse novo ambiente. Então, foi uma mudança cultural, né? Por isso que foi um processo muito longo, atravessou desde a década de 40, 50, que é desse professor, que começou no Stanford, começou a inovação, que a partir da influência dele foi criada a HP, tanto quanto a ideia visionária de outros, tanto passando por Robert Noyce, e passando pela cabeça de Steve Jobs também, que criou a Apple e transformou assim a computação pessoal. Então, no caso lá, além de passou vários anos quebrando paradigmas, então é a mesma coisa daqui, a gente está meio que parado, então a gente vai ter que ter um processo de quebrar paradigma, tentando se adaptar a uma visão mais para frente, um planejamento bem reforçado como foi o Stanford e o Vale do Silício como todo. E no Brasil também tem uma cultura muito da estabilidade, assim. É uma coisa até que não é culpa da universidade ou do governo, nenhuma iniciativa do empreendedorismo, porque é coisa assim, que você vê em casa. As profissões estáveis, concursos públicos e etc. são muito bem vistas dentro de casa, pelas pessoas. Aí assim, existe muita aversão ao risco, muito medo em se arriscar. Em você, vou procurar uma profissão instável, uma profissão que não me vai garantir a minha aposentadoria, não sei se ela vai me garantir. Então isso é uma coisa que nas pessoas ainda é muito forte, essa estabilidade é muito importante. É uma coisa cultural mesmo. Aí talvez até não tenha tantas pessoas que apostem no risco, né? Investir numa empresa de risco, uma profissão que não lhe dê tantas garantias como essa estabilidade daria. Essa peculiaridade da nossa cultura cria um ambiente que torna mais difícil mesmo a vontade de empreender. Se não tem gente querendo investir no empreendimento arriscado, também não vai ter gente querendo empreender, porque não existe um investimento. Então, cria um processo meio prejudicial para todos os estágios não todos os estágios, mas todas as entidades participantes da cadeia de empreendimentos, que seria o investidor, o empreendedor, até mesmo o cliente do empreendimento, que ele não quer arriscar num projeto novo, ele quer uma coisa mais garantida. Então essa aversão ao risco que o brasileiro tem cria um problema que torna o crescimento do ambiente do povo digital e do empreendedorismo brasileiro difícil quando comparado aos Estados Unidos, por exemplo. Então é isso, tem várias partes que precisam mudar aqui, né? Eu acho que quem deve partir dessa iniciativa somos nós aqui do SIM, de quebrar, tentar mudar essa mentalidade do povo brasileiro de alguma forma. O problema é que cada um precisa mudar um pouco, porque se só a gente decidir, não, vamos arriscar, vamos tentar empreender, mesmo que a galera não apoie tal, coisas de risco, a gente meio que não vai conseguir, porque vai estar até os investidores aqui, a cultura deles é investir só em coisas que sabem que vão dar certo, né? Não tem nada de investimento de risco aqui, não tem capital de aventura aqui, não existe essa cultura. Então, pra gente fazer isso sozinho é complicado. Então, cada um tem que mudar um pouco, entendeu? A universidade tem que começar a fomentar mais isso, para que saiam projetos com mais cara de inovação, com mais cara de que, mesmo sendo muito diferente, que vai dar certo, para atrair mais investidores, entendeu? As empresas aqui começarem a mudar, a parar de só executar projetos que vêm de outros lugares e não de criar os seus próprios projetos e produtos. Então, cada um tem que mudar um pouquinho aí para a gente conseguir mudar esse ambiente, para a gente conseguir criar realmente esse ambiente bom de empreendedorismo. Porque eu acho que
do Brasil inteiro, aqui é um dos lugares mais propícios para isso. Essa questão de um empreendedor, um grupo de empreendedores tentar mudar o ambiente realmente acontece lá no Vale do Silício também. Um exemplo que está acontecendo agora é que o Vale do Silício criou um lobby, um grupo lobista agora do Vale do Silício para tentar impulsionar leis que favoreçam o Vale do Silício, o crescimento do próprio ambiente. Uma das coisas que eles estão tentando aumentar agora, melhorar, é em relação à imigração de pessoas qualificadas para trabalhar no Vale do Silício. Eles querem, por exemplo, aumentar a quantidade de vistos emitidos durante o ano, que existe uma quantidade limitada de vistos para visto de trabalho nos Estados Unidos, e eles querem trabalhar em cima dessas novas leis para que o ambiente seja mudado. E é o que a gente poderia fazer aqui. Criar um grupo que na verdade já existe meio que informalmente como um Porto Digital, um grupo para pressionar o governo para que se crie um ambiente mais favorável à criação de empreendimentos. Não necessariamente colocando dinheiro ou dando incentivos fiscais, mas simplesmente eliminando burocracia ou meio que saindo da frente mesmo. Não criar mais dificuldades para o empreendedor do que ele já tem, que é o que acontece. Hoje em dia no Brasil todo mundo diz que é muito fácil abrir empresa, o problema é fechar. Mas só esse problema que existe, que é grande, já mata muita startup com ideias boas e que só tem problemas econômicos no seu início, mas que com certeza dariam certo na frente e terminam morrendo por conta desses impasses burocráticos. Então, Luiz só reiterou o que eu disse, precisa cada um mudar um pouco. E essa mudança pode começar com isso, pode começar com a universidade mudando um pouco sua visão e pode começar dos alunos passando a acreditar nisso. Então acho que essas três coisas aí mudando, acho que a gente vai conseguir criar um ambiente bem mais propício para esse tipo de empreendimento. Então é isso aí. Obrigado. Bom, tem um tema que foi discutido no debate que eu acho que merece um pouco mais de destaque, uma reflexão, que é com relação à formação dos profissionais nas universidades. Em especial aqui na Universidade Federal de Pernambuco, que é a questão de qual o nível de preparação dos profissionais que estão sendo formados aqui no Centro de Informática. Pegando um pouco do gancho do que Bruno falou, com relação a Stanford, que oferece um embasamento teórico muito maior aos alunos, e você vê os resultados disso, tanto é o poder de inovação que eles produzem e o poder de criação também. Então você passa a analisar um pouco o mercado daqui e você vê que é uma preocupação pertinente, pois você vê profissionais tipo recém-graduados ou até com graduação ou graduandos ainda, trabalhando em áreas que não desafiam ou que não incentivam a utilização do conhecimento que eles têm. Então eles ficam fadados a usar tecnologias, acho que estão vigentes no mercado, coisa que eles facilmente aprenderiam num curso assim, ou de menor duração, que não precisa de um diploma de nível superior para isso, para este fim. Então você vê engenheiros e cientistas da computação que deveriam estar encarregados em justamente criar ou aperfeiçoar essas tecnologias para as pessoas, mas você vê eles fazendo trabalhos de técnicos que se prepararam bem menos para estar ali. O que você percebe é talentos sendo desperdiçados. E aqui que eu lanço uma reflexão que é o porquê disso. Será que realmente esses profissionais procuram esses caminhos por falta de qualificação, ou por uma qualificação deficiente que ele teve na universidade, ou se é mero fruto do imediatismo em ganhar dinheiro, coisa que não é exclusividade da computação,
é coisa inerente ao recém-graduado de querer entrar no mercado logo, querer fazer sua vida, querer ganhar dinheiro. Então, vale analisar essas duas frentes para poder atacar o problema em sua raiz e não ficar atacando as folhas enquanto que o problema apenas cresce.